Acho que já tá rolando agora, né? Lili, então tá rolando, você entrou, tá rolando. Boa noite, você tá bem, Lili? Tudo jóia? Pessoal lá de São Paulo, gente, boa noite, todos bem? Bem-vindos. Hoje é quinta-noite, dia 24 de setembro. Eu tô na dúvida se esse é o sétimo ou é o oitavo encontro da gente. Eu já nem sei se é o sétimo ou é o oitavo, mas se não for o sétimo ou oitavo, a gente tem tentado manter toda semana esse encontro, que eu acabei chamando de Pali Night, é um nome bem bobo, bem diferente, mas é bem isso. É para ser um encontro semanal de uma conversa acessível, uma conversa fácil, uma conversa que seja leve, também com especialistas em temas relacionados a cuidado paliativo e com especialistas também, não só paliativistas, mas com temas relacionados em cuidado paliativo. Lili, você falou que é o oitavo. Se você falou que é o oitavo, você que inclusive é responsável por isso aqui, é o oitavo. Então é isso. Gente, são todos bem-vindos, são bem-vindos pacientes, profissionais da saúde, estudantes, pessoas que de certa forma querem saber um pouquinho mais sobre saúde, com uma informação que seja uma informação confiável, ética, embasada, que seja de certa forma levando conteúdo de qualidade para vocês. Hoje a gente vai falar com um oncologista. Lorena tá até aqui já chamando. Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais ligada em tecnologia, mas eu estou me virando. Vamos lá. E por acaso, se você achar que alguém possa se beneficiar dessa nossa conversa, especialmente da conversa hoje, olha ele, sobre oncologia Ei, e cuidado paliativo, manda o aviãozinho, chama a pessoa. E se vocês tiverem dúvidas também, esse é um canal aberto para a gente conversar um pouquinho, especialmente sobre as dúvidas de vocês. Ei, Loreno, você está bem? boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite a Que bom, todos. que Tudo bom te certo. ver por aqui, né? A gente se É, vê no pois é, trabalho. exatamente. Que bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Loreno. Eu vou falar um pouquinho de quem é o Loreno. O Loreno, ele é um oncologista clínico. O Loreno é um oncologista clínico do Hospital Santa Rita, onde a gente trabalha juntos. A gente trabalha juntos também no SECOM, que é uma clínica oncológica ligada ao Grupo Oncoclínicas, que é uma holding nacional. O Loreno fez faculdade de medicina aqui na EMESCAN, se formou e foi para São Paulo, fez residência de clínica médica na Unicamp, fez residência de oncologia clínica no AC Camargo. Ele tem um currículo desse tamanho. E mais que isso, eu conheço Lorena há uns 20 anos. Só que a gente se conhecia Exatamente. por... A gente se conhecia de nome, né, Lorena? A gente E fazia isso, cursinho na mesma é. época. E na época das provas de residência, a Carol estava sempre lá nas segundas fases, a gente um pouco tenso com as provas, a gente sempre conversava, né? A Carol tá mais jovem que eu, mas a gente é da mesma época, em resumo, né? A gente tem, acho que, o mesmo tempo de formado e É, a gente tem o mesmo tempo de carreira médica também. E é uma honra ter o Loreno por perto, trabalhar de maneira complementar, de maneira junta, de maneira associada. E eu sempre falo que para os pacientes, para os nossos pacientes em comuns, eu acho que eles são sortudos de ter o Loreno como oncologista junto deles também. Loreno, mas tirando essa parte profissional, técnica, quem é você quando a gente não está te vendo, quando está você aí no seu cantinho, na sua casa? pois é, na verdade minha história começa no interior, né? Eu nasci em Nova Venécia, meus pais Aham. moram na zona rural até hoje e isso influenciou muito o meu eu médico profissional. Saí do interior com 16 anos por influência de um tio que era pediatra e venho para Vitória, faço medicina, encontro minha esposa nessa data de 24 de setembro de 2003, há 17 anos a gente namora, então hoje é um dia muito Uau! especial para a gente. E tem uma filha chamada Helena, com 4 anos. Então eu sou muito ligado à família, ao interior, esse ambiente, enfim, é muito forte no meu dia a dia. E hoje ainda tenho o privilégio de trabalhar com a minha irmã, a Caçulinha, que a gente tem uma diferença de 10 anos, faz parte da nossa equipe, então acaba que a gente está junto no trabalho. E é interessante que esses 10 anos você vê uma pessoa retornando, aquelas dificuldades que você passou, então acaba que é um aprendizado para a gente também, né? A Camila é uma sortuda, né? De ter um irmão, de dividir, de certa forma, uma lida de uma mesma especialidade médica com o irmão, de trabalhar junto com o irmão, desse irmão ser você também. Isso é muito É, bacana. tem prós e contras, certamente, né? Mas Verdade.
para mim é muito gratificante, na verdade. Eles têm uma página juntas no Instagram, uma página informativa, especialmente para o cenário de oncologia clínica, a bonitinha aqui. E, de certa forma, se vocês quiserem ter acesso a uma conversa diária do que seja qualidade de informação em oncologia clínica também, fica essa dica de perfil para a gente seguir. E, Loreno, por que você faz o que você faz? Você já parou para pensar nisso? Pois a formação em ecologia tive muita influência desse tio, que por questão do destino eu cuidei dele, ele teve um câncer avançado, acabou que ele faleceu conosco lá na Camargo. Mas o jeito de fazer vem muito do que você prega muito, tentar pensar como você gostaria de ser atendido, o que você gostaria de receber, né? E então acho que aquela história, aquela formação que a gente teve de família, de interior, faz com que seja dessa forma. Claro que a gente tem problemas, tem dias muito difíceis. Às vezes a gente você passa sério pensando, e às vezes você até passa por um colega, você nem percebe. Então são aqueles momentos difíceis do nosso dia a dia, que a gente se esbarra com frequência, mas acho que faz parte, né? Você sofrer com a dor do outro, acho que faz parte. Não tem como ser isento dessa forma, né? Vem junto com o pacote. Uhum. Que bom. Loreno, na nossa conversa a gente levantou alguns pontos para a gente bater um papo aqui. Se o pessoal, por acaso, quiser bater papo junto com a gente, estejam muito bem-vindos, estejam à vontade para isso também. A gente propôs uma conversa que fosse, na prática, o que é casar oncologia e cuidado paliativo, né? E eu vou começar levantando um pontinho. Cuidado paliativo é um cuidado prestado a pacientes portadores de doença que ameace a vida, sendo esses o paciente e o familiar que está à volta dele, e entendendo doença que ameaça a vida como potencialmente o câncer, inclusive, né? Então, o câncer, ele casa muito bem com o que é o conceito de cuidado paliativo, e é uma atenção que visa a abordagem do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. Bem, isso é cuidado paliativo. Agora, quando a gente pega isso que eu falei e coloca dentro do cenário da oncologia, como é que você enxerga essa dobradinha ou essas duas coisas caminhando juntas, Lorena? É fundamental, né, Carol? Assim, a partir do momento que surge um diagnóstico, as pessoas que já passaram por isso, elas sabem daquela sensação de aperto na garganta, de você ver aquele anátomo patológico, vai para a internet, às vezes as informações não são completas, apenas assustam. As mães, eu sei que 100% das mães, quando pegam o diagnóstico à noite, quando os filhos dormem, elas olham para a criança, enfim, e sempre gera um medo, gera uma angústia, às vezes gera uma dor de fato física por uma doença mais avançada, e vocês casam conosco nesse sentido de tentar controlar a doença, tentar melhorar a qualidade de vida. Então é uma parceria muito grande. E às vezes esse termo paliativo ele é mal interpretado pelas pessoas, né? Que a gente sabe que é uma palavra bonita no sentido de proteção, e as pessoas às vezes veem como uma não opção de tratamento, e na verdade é uma coisa que caminha junto com o diagnóstico. Então, assim, tê-los também ao meu lado faz com que eu consiga ter um foco muito também na doença, e a gente vai dividindo a responsabilidade de cuidar do paciente e também reverter aquela enfermidade. Então, assim, é fundamental na medicina moderna, e Vitória é muito feliz por ter um grupo como nós temos com o Grupo Paliar, você, suas colegas, enfim, assim, a gente é muito feliz por tê-los como colega e os pacientes por tê-los como cuidador. A palavra cuidar é muito forte, né? Para quem às vezes o cuidar é uma ligação. E as pessoas não entendem que isso se estende, às vezes mesmo quando um paciente, a gente perdeu um paciente, infelizmente a gente não consegue controlar sempre, esse cuidado continua. Esse ano eu tive uma experiência de no Dia das Mães, eu lembrei daquelas mães que perderam os filhos, ou os filhos que perderam as mães, e mandei algumas mensagens, fiz alguma interação com as famílias, e de fato eu vi quão importante aquilo foi para eles e para mim também, né? Então é nessa linha que eu penso da nossa parceria. Lorena, é uma visão às vezes um pouco dicotômica, né? Que é uma visão meio atrasada. Eu vou chamar de atrasada, que é como se fosse assim, as pessoas que enxergam que a gente vem falando de tratamento modificador de doença, zerar a doença, segurar a evolução da doença,
e a gente não fala ao mesmo tempo de cuidado paliativo. E o paciente, nessa visão antiga, dicotômica, ele vira paliativo. E essas duas coisas não acabam caminhando juntas. É como se elas fossem excludentes, né? Eu não vou falar de tratamento modificador de doença e só vou falar de cuidado paliativo se eu não tiver essa opção daqui, né? Isso é uma visão bem retrógrada. E as Total, pessoas... Totalmente, né? As pessoas têm uma dificuldade de entender que o tratamento modificador de doença, que muitas vezes pode zerar a doença ou então pode segurar a evolução da doença, como é a função, por exemplo, de uma quimioterapia paliativa, deverá caminhar junto com o que seja o cuidado paliativo. exatamente. Exatamente, assim, as coisas não são separadas, né? O paciente, desde o diagnóstico, ele tem um sofrimento, no diagnóstico, geralmente, um sofrimento emocional, às vezes físico. Existe o tratamento, infelizmente, às vezes um tratamento que traz dor, traz uma perda de função, e as equipes entram juntos nesse sentido de melhorar a qualidade de vida. E uma coisa vai andando paralela. Inclusive, o tratamento, o cuidado paliativo, o paciente vive mais. Se eu faço uma quimioterapia, uma hormonioterapia, um tratamento direcionado contra um câncer de pulmão, e você vem junto comigo, o paciente vai viver mais. Não só a equipe de cuidados paliativos. As pessoas não percebem, mas às vezes assim, a vacinação, você colocar o calendário de vacina em dia antes de começar uma quimio, quando a gente tem um tempo, o paciente vai internar menos, vai ter uma chance maior de responder o tratamento. Então, são pequenos detalhes. Não, além da equipe de cuidados paliativos também, os nossos colegas, o cuidado paliativo não é só o médico, é todo mundo, é o nosso técnico de enfermagem, no carinho na hora de puncionar uma veia, de dar segurança para o paciente. Isso vai fazer uma diferença muito grande. O patologista, né, às vezes um patologista, quando a gente pede para adiantar, isso vai, um resultado, você começa um tratamento mais rápido, vai ter um ganho. Então, a gente nasce junto. Nós estamos num avião e ali tem uma equipe. Você tem um piloto, o copiloto, comissários, quem está na torre, às vezes, vamos dizer que o patologista, o radiologista está lá na torre de comando, mas ele nos dá a segurança de direcionar aquele avião da melhor forma para esse pouso, mesmo com momentos de turbulência, essa equipe está segura do que está acontecendo, né? Então, a família, o paciente que está nessa aeronave, se a nossa equipe está bem, está junto, ele desde o primeiro momento, quando ele senta na poltrona, até ele aterrissar, ele vai bem. Né? Isso eu, você, quem vive isso. E a gente tem familiares também que passaram por esses momentos, estiveram nesse voo conosco, e a gente sabe que é melhor a gente ver isso no dia a dia, né? Enfim, é dessa forma. E quem está no comando do avião, na verdade, às vezes é o paliativista, às vezes é um oncologista, mas está todo mundo no mesmo voo, sempre, né? Adorei essa analogia, viu, Lorena? Então, assim, nessa última fala sua... É que eu tenho medo de voo de avião, então é uma coisa bem marcante. Essa equipe me dá segurança. Eu não sabia dessa sua fobia. Não me sinto bem à vontade, não. Assim, eu vou por causa de questão do tempo, mas... Entendi. Mas duas coisas são muito claras na sua fala, né? Cuidado paliativo, na verdade, abordagem paliativa e atenção é feita por time. A gente não pode chegar e colocar esse escopo, essa responsabilidade somente no médico, ou somente no enfermeiro, ou somente em uma figura de um profissional. Não. É trabalho de time isso, né, Lorena? É verdade. E outra assim... coisa que você falou que me chamou a atenção... Pode falar. Não, fala, conclui. Pode concluir, Carol. Você colocou que essa visão de que falar de cuidado paliativo quando eu não tiver mais opção de tratamento modificador de doença, isso está errado, né? Completamente. E às vezes, assim, se eu venho numa sequência sozinho nesse voo, às vezes eu preciso de dividir. Às vezes eu peço opinião para vocês de como seguir. Eu dou, às vezes, assim, Carol, a gente tem alguma opção de tratamento que pode ser menos tóxico, que pode não funcionar. E a gente divide. Não só contigo, às vezes eu me aconselho com as psicólogas, com a equipe. Hoje, por sinal, aniversário da Lília, nossa parceira, né? Parabéns! Isso. Ela deve estar ali, ó. Deve estar aí. Então, assim, às vezes a gente divide esse feedback que eles vão dando, acaba que ajuda até nas nossas decisões. E também com o cirurgião, né? Esse time, o cirurgião está dentro dessa aeronave. A gente tem parceria com vários deles e isso nos ajuda muito no dia, nessa rotina, nesse voo.
Na verdade, esse voo da assistência oncológica, ele já deixou de ser um voo de um piloto só há algum tempo, né, Lorena? Um voo É de uma verdade. equipe cuidando É, de uma família, na verdade, de um binômio, paciente e família. exatamente, né? Que todo mundo entra junto ali, na torcida, ajudando, dando a mão. E são tantos detalhes, né, Carol? Às vezes, uma visita para o paciente, às vezes uma música que você coloca, ele dá um conforto para o paciente, a alimentação. Às vezes o paciente o paciente está internado, às vezes, preocupado com a revisão do carro, que para nós parece uma coisa tão distante, mas para ele é o que está incomodando naquele momento. E são diversas coisas. A alimentação, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre alimentação, os mitos que as pessoas trazem. Eu passei por isso, você sabe da minha história. Eu estou vivendo, a minha família está vivendo um período de luto. O meu avô faleceu com 91 anos no último domingo. Então, são várias, a gente aqui distante tentando ajudar, eu e a Camila, é uma família maravilhosa no sentido de cuidar. Então, é, são muitos mitos, muitas coisas, a gente vai construindo isso junto, tentando melhorar a qualidade de vida desse paciente, dessa família, durante o tratamento, enfim, sempre. Uhum. Loreno, isso é a nossa impressão, isso é o que a gente acaba praticando, mas já faz um tempo também que as sociedades internacionais já se posicionaram quanto à importância dessa dobradinha, né? Já tem um Exatamente. tempo que a própria ASCO chega e fala de maneira muito clara o seguinte, ó, não deixa para colocar cuidado paliativo nessa conversa aos 48 do segundo tempo e chama isso para desde o momento do diagnóstico. Confere isso, Lorena. Confere, exatamente. A gente tem, assim, algumas dificuldades conforme a sociedade. Nós somos um povo latino, às vezes meio estourado, assim, aquela coisa do agora. Às vezes isso é um pouco diferente do que como acontece no ambiente americano, alemão, né? Mas, assim, quanto mais precoce, melhor é essa interação, e é isso que a gente procura, na verdade, né? Trabalhar desde o início do diagnóstico, a gente explicando o tratamento do paciente, fazendo essa acolhida e estando todos juntos aqui no cuidado do paciente. Uhum. E por que, no final das contas, Loreno, tem muito médico, às vezes até oncologistas especificamente, que tem essa ressalva de fazer essa dobradinha? O que você pensa? Qual que é o motivo disso? É difícil, assim, acho que tem várias causas, né, Carol? Assim, primeiro que tem medo de abordar isso daí. Tem pessoas que têm dificuldade, a gente respeita, assim, colegas que falam que têm dificuldade em chegar para um paciente, explicar, por uma questão inata. Outra questão também é que isso é muito novo no Brasil. Na minha formação, eu tive 6 anos com excelentes professores, 2 anos de clínica numa instituição reconhecida, e eu nunca tive uma aula ensinando quando pensar em cuidar do paciente e menos cuidar da doença, né? E às vezes, claro que a gente não faz os tratamentos junto, mas isso na formação era muito defasado, eu não sei como está hoje. Então Aham. tem essa questão. Uhum. E o paciente traz, às vezes, um conceito errado do que é paliar, do que ser cuidado de uma forma integral. Então, acho que Aham. são vários fatores, mas eu acho que naturalmente isso vai melhorar, eu vejo por mim. Quando vocês começaram a tratar, a entrar na equipe, isso vem melhorando a cada dia. Eu acho que as novas gerações, isso deve ser meio que natural. O Klaus Enfim, está aqui comentando até assim, quando eu escuto cuidado paliativo, eu penso numa sentença de morte, né? A grande maioria dos profissionais de saúde, às vezes, escutam cuidado paliativo e associam a ser a mesma coisa de cuidado de final de vida, né, Lorena? E é, isso não é uma verdade, né? não é verdade. Assim, o cuidado paliativo ele entra quando você tem uma condição que ameaça a sua vida, uma condição crônica. Por exemplo, hoje eu estou com uma reação cutânea na mão, isso daqui não é uma ameaça. Mas se isso daqui fosse, por exemplo, um lúpus com uma manifestação visceral, uma doença crônica, eu estou bem aqui, mas é uma coisa que ameaçaria. Talvez estou fazendo um paralelo ruim, fugindo um pouco da oncologia, mas quando você tem essa ameaça persistente, uma coisa crônica, a gente vai entrar desde o início. E o fim de vida já é um processo mais avançado de algumas enfermidades, onde você está correndo um risco maior. Né? Mas, enfim, em todas as fases a gente caminha até
quando uma enfermidade leva ao óbito, isso continua tendo assistência à família, na verdade. Isso é um conceito que se traz. E não é só a questão de medicamentos, Uhum, de acolher, é tudo, na verdade. É ver a questão social do paciente, uhum, a cultura daquele paciente. Então, é muito amplo, na verdade. É muito amplo, uhum. né? Entendi. Loreno, e às vezes o paciente também chega com esse medo, né? Quantas vezes eu lembro de alguns casos nossos que a gente conduziu juntos, você teve que chegar e falar, você precisa ir na paliativista. É. Você precisa ir na paliativista, né? Várias vezes. Quando a pessoa tem um medo, um trauma, né, até te conhecer e conhecer a equipe. Aham. Existe esse preconceito do paciente. A gente acaba que tem que insistir, você vai conversando, uma, duas consultas. E até que eu chego assim, nós tivemos condição de eu falar com o paciente, olha, a condição de eu continuar te cuidando é você ir na paliativista. Você vai 3 vezes. Se você gostar, você não sentir algo em troca já bom para você, você não precisa de ir. Então, nós já tivemos essas condições e, graças a Deus, foi maravilhoso. A gente tem uma pessoa que faz parte do nosso vínculo e a gente da vida dela, enfim. E pode ser dessa forma assim, às vezes, né? Uhum. O Klaus está aqui, os meninos estão aqui interagindo, dizendo, nossa, se o meu oncologista, se meu médico me mudasse para o paliativista, ele ia pensar, deu ruim. Eu vou te falar que, ao contrário, às vezes, de Hum, mim, também tudo bem, né? Eu acho que eu tenho alguns vieses para pensar um pouquinho diferente, mas, por exemplo, Lorena, eu sou uma mulher jovem, desculpa, vou me chamar de mulher jovem, mas se eu tivesse, por exemplo, um câncer de mama, e eu tivesse exatamente começando um tratamento para um câncer de mama, inclusive com chances de dar bom, com chances de eu ter, inclusive, cura ou sobrevida, eu acho que eu me sentiria muito feliz e muito acolhida, inclusive se desde o D0 do meu diagnóstico, o meu oncologista chegasse e falasse assim, ó, você vai também para o cuidado paliativo. O que você acha? é, Isso é possível? é possível, sim, exatamente. Seria um cenário ideal, né? Uhum. E a gente poderia, assim, ficar anos e anos ali junto com aquelas pacientes, vivendo junto a dificuldade do tratamento, acho que seria o melhor cenário. Porque, assim, mesmo com opções de cura, a abordagem multidisciplinar de um câncer é extremamente importante. O câncer de mama, o diagnóstico do câncer de mama, uma enfermidade que acomete 60, 70 mil mulheres por ano, ele traz historicamente muito medo. As cirurgias, às vezes, deixam sequelas no sentido de uma certa limitação de movimento, tem a questão estética e o medo da doença. Então, mesmo que aquela doença fisicamente é controlável, curável, e de fácil tratamento, essa abordagem ela é importante no sentido de trazer toda a plenitude de bem-estar e saúde. Né? Que a saúde não é só eliminar o câncer, né? Vai bem além. Assim como outras especialidades, por exemplo, a paciente que tem um câncer de mama, nós vamos entrar no Outubro Rosa, isso vai ser, a gente vai trabalhar muito esse ano, esse tema, o câncer de mama, a pessoa reduzir peso é como se tivesse um ganho, assim como a quimioterapia traz um ganho, perder peso e fazer atividade física vai aumentar a chance de cura. E às vezes, assim, terminou minha quimioterapia, vou começar a hormônio, a gente encaminha para o profissional de educação física e para o nutricionista que já vinha acompanhando para intensificar medidas que vão promover o estado de saúde desse paciente. Uhum. Essa visão de saúde que você trouxe, Lorena, é justamente a visão macro de saúde, uma visão ampla de saúde que a OMS fala, né? Não somente a saúde como a ausência de doença, mas com um completo bem-estar físico, psicológico, social, espiritual e por aí vai. Eu estava Exatamente. estudando um dia desses sobre o que é o cuidado excelente em saúde, e especialmente até na questão da oncologia. Hoje em dia, você tem que ter uma tríade de cuidado. Na verdade, essa tríade da atenção do cuidado, do autocuidado, dessa busca do bem-estar, que é uma coisa que o cuidado paliativo faz muito bem. Outra coisa é necessariamente o medicamento, outra coisa é o procedimento, né? Então, quando a gente às vezes consegue colocar tudo isso no foco de atenção para o paciente, esse é o melhor dos cenários, né? Exatamente, numa abordagem individual, né? A primeira consulta é muito difícil para a gente, assim, a primeira consulta que o paciente vem com diagnóstico, que você não conhece bem aquele paciente, a sua realidade, qual a Uhum, melhor forma que ele gostaria de receber explicação.
E, enfim, é um grande desafio aquele primeiro momento. E é uma preocupação que a gente tem nesse primeiro momento, é garantir ao paciente que Uhum, você vai estar com ele ali para sempre. Você não sabe, às vezes, como vai ser o amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas, assim, naquela primeira consulta, eu gosto de garantir que o paciente se sinta acolhido e que ele vai ter o profissional para as necessidades. É a minha uhum, principal preocupação na primeira consulta. Eu gosto muito de ter o telefone do celular do paciente e às vezes mandar uma mensagem no dia seguinte, tentar mostrar que nós estamos juntos. E aí, uhum. com o retorno às consultas, a gente vai entrando nas outras equipes, vai dando mais detalhes da doença. Eu acho que na nossa área isso é tão importante quanto o medicamento, essa escolha do medicamento, o melhor caminho para fazer a abordagem modificadora da idade. Uhum. Então, para a gente, Loreno, às vezes fica meio que chovendo molhado, né? Falar do tanto de benefício claro que a gente enxerga dessa dobradinha. Mas se você, por acaso, como oncologista, você fosse falar claramente o que a gente tem à luz da ciência atualmente, quais são os objetivos comprovados da gente chegar e falar de casar cuidado paliativo com oncologia? Acho assim, pensando, eu não vou nem falar em qualidade de vida. Quanto mais Uhum, estudos são feitos na área, os estudos estão trazendo que quem faz abordagem integral, oncologia e equipe com cuidados paliativos, ele vai viver mais. Né? Existem alguns estudos e quando mais se estuda isso daí, mais claro é. Além disso, o paciente vai ficar mais leve durante o tratamento. Às vezes uhum, ele tem um preconceito e tem um impacto na primeira vez que você fala sobre o tema. Mas uhum, com certeza esse ganho ele vai existir durante toda a caminhada. uhum, E a gente trabalha, a gente sabe que quanto mais pessoas vão opinar, pessoas sérias que estudam, como é o seu caso, a sua equipe, assim, ela às vezes não, sempre nos ajudam. Ajuda nas escolhas, ajuda no cuidar. A gente vive isso todo dia. Hoje a gente teve a oportunidade, assim, você não estava lá, eu fiz uhum. pedi licença para fazer fizemos uma videochamada para te apresentar uma família que estava vindo de outro estado. Então, assim, eu tenho certeza que aquilo foi importante para ganhar a confiança. Vocês vão entender que você entrou ali, não foi de paraquedas, já vinha numa conversa. E são detalhes, assim, que fazem muita diferença. Faz mesmo, Lorena. E eu entendo também que essa atenção, que às vezes é uma atenção mais refinada, né? Você entender o paciente nos detalhes, você saber as preferências, você acaba Exatamente. compartilhando alguns valores e, de certa forma, fazer parte do que seja essa viagem para que seja uma viagem o mais É, suave possível, né? não, e às vezes dá até uma pontinha de inveja, né? Que você tá ali com o paciente há tanto tempo, aí você fala, Lorena, você sabia tal coisa desse paciente quando ele era jovem? Aí você fala, poxa vida, eu não tive essa conversa gostosa com ele. E alguns deixam muito, assim, os pacientes deixam muita marca na gente, né? São histórias, geralmente o paliativista ele tem muitas histórias pra gente porque é uma experiência de vida muito grande. Você faz parte daquilo dali, daquela história, daquela família. É muito rico, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, de ter um colega em São Paulo que tinha uma questão espiritual muito forte. Ele fazia onco, mas tinha um cuidado com os pacientes ligado ao que é feito com paliativos. E a Uhum. gente via as coisas assim dele de um sábado ele foi no hospital daquela residência corrida que a gente tinha, trabalhando 12 horas por dia, folga que era rara, a gente tinha um sábado a cada. Tá me ouvindo, Carol? Eu estou te ouvindo. A imagem está travada, mas eu estou te ouvindo. Pois é, e aí a gente, aquele único sábado que a gente tinha no mês, ele marcou de ir no hospital para descer o paciente de maca até o estacionamento para o paciente ver os animais, os cachorros, os pets. Então, assim, são coisas que vão te marcando como profissional, né? Essas Uhum. questões. E outros colegas também que marcam no dia a dia. Eu sempre falo, tem um colega na Rádio Oncologia que eu estou há 10 anos em Vitória, eu nunca tive um Uhum. não dele. Né? É uma pessoa que está sempre disposto a te ajudar. Então, assim como os pacientes, os colegas são muito marcantes. Você tenta se espelhar nessas pessoas para te moldar como profissional. Bacana Mas é ouvir isso. difícil, é desafiador. Com certeza. E tem que estar aberto também, né, Lorena? Exatamente. E nós temos as fraquezas, né? Nós temos nosso momento de dificuldade. É muito Sim, difícil certamente. o dia a dia nossa. Lorena, cada vez mais a gente caminha para entender o câncer, especialmente o câncer de mama,
o câncer de próstata, como uma doença crônica, uma doença onde a gente vai ter oportunidade de cuidar desse paciente por anos. E alguns pacientes, a gente torce para que muitos experimentem a sensação de poder chegar um dia e falar, repeti doença, estou livre de doença, estou curado. E a gente vai assistir, torço para que cada vez mais a gente cuide e assista pessoas que serão sobreviventes, né? É uma linha que a gente tem estudado cada vez mais, que é o do survivorship, né? Aquele pessoal que vai zerar um câncer, mas muitas vezes vai lidar com uma neuropatia periférica grave secundária do tratamento, muitas vezes uma alteração física mutilante, vai lidar muitas vezes com uma dificuldade social de reintegração no mercado, vai lidar com dificuldades psicológicas do que aconteceu de fato durante o tratamento. E essa leva de pacientes sobreviventes vai ter que também ser objeto de atenção tanto da oncologia quanto também do cuidado paliativo, né, Lorena? Como é que você tem enxergado isso? Assim, os pacientes têm vivido, felizmente, o paciente com a doença metastática, de um modo geral, eles têm vivido muito mais. A gente pega alguns tumores que nos anos 90 tinham uma sobrevida mediana. A gente sempre tem que dizer que nenhum médico sabe a vida de ninguém, o tempo de vida. A sobrevida mediana é o comportamento médio de um grupo de pessoas com aquela enfermidade, com pessoas vivendo muito, outras vivendo menos, e a média se comportando daquela forma. Então você tem grupos de estudo, por exemplo, quando eu entrei na residência, alguns tumores, as pessoas tinham uma sobrevida global mediana de 10 meses. Hoje nós estamos chegando a 40 meses. E nesse caminho, nesse voo, é comum ter alguns efeitos colaterais, às vezes diarreia crônica, acne, né? Você pensar para a mulher, principalmente, a queda de cabelo, isso tudo muda a autoestima. Então, é importante que tenha alguém com muita atenção e formado para lidar com esses ajustes necessários. E às vezes o oncologista se concentra muito em informação, em fazer essas escolhas do melhor tratamento para controlar aquela enfermidade da forma menos tóxica. Mas o direcionamento, às vezes, de controle dos sintomas, existem especialistas que fazem melhor. E assim, eu costumo, de uma forma mais simples, às vezes, falar isso para o paciente: olha, eu vou estar muito focado de estudar e fazer o melhor para o seu tratamento, se eu viver mais, com mais conforto. Mas existem pessoas que vão estar comigo para tentar amenizar esse voo. Né? E é justamente isso que a gente faz nesse período. E estão vivendo mais. Né? Você tem pacientes hoje que você procura o alvo para modificar o tratamento, modificar a doença, a mutação, e a pessoa vai viver, vai voltar à normalidade, vai voltar a trabalhar. A gente já tem experiência, por exemplo, médicos cirurgiões que fazem tratamento, continuam operando, e por aí vai. Agricultores, eu tenho paciente que está fazendo tratamento e ele está preparando o solo para plantar milho, né? E eu tenho certeza que ele vai colher esse milho, porque a doença está bem. E vários outros. E alguns desafios também da oncologia, assim. A gente vive uma situação de acesso a medicamentos no setor público, é um desafio no dia a dia. E isso também é uma fonte de sofrimento para o profissional e para aquele paciente para buscar. Graças a Deus a gente está tendo incorporação, assim, a um trabalho de conscientização e pressão ao político. É muito importante que as pessoas... Não parece, mas você ter contato com o seu deputado federal, seu senador, saber o que ele está fazendo em prol da saúde, isso é importante. Essas pessoas ouvem a população. E hoje, com a internet, ninguém quer sair... todo mundo sabe que tem que ouvir o cidadão. E, às vezes, umas decisões em Brasília vão ter impacto aqui no dia a dia. Este ano, por exemplo, nós tivemos a incorporação de um medicamento para câncer de mama que traz uma expectativa de controle muito maior. E é um medicamento que estava 5, 6 anos no mercado. Então, foi um ganho. E com isso, assim, se vive mais e vai surgir essa demanda de cuidar, né, na sua plenitude. Né? Às vezes, o cuidar é o fisioterapeuta, que é o mais importante, às vezes o nutricionista, às vezes o serviço social. Como importante é o serviço social. A gente tem reunião nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras a gente discute, senta para discutir alguns tumores de trato gastrointestinal e às vezes assim, a informação mais importante o serviço social nos deu ali naquele momento. Né? Então, ou o que está sendo mais importante, mais difícil para começar o tratamento é a ação do serviço social. E vários outros profissionais que felizmente nos ajudam no dia a dia a tornar essa viagem mais tranquila. Que bom. Loreno, atualmente a gente tem tido
o prazer de ter a companhia dos residentes de oncologia clínica no serviço de cuidado paliativo. Isso é uma inovação, especialmente do nosso serviço, ou, de certa forma, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica entendeu ou regulamentou alguma coisa nesse sentido, para chegar e falar para o oncologista em formação também ter formação em cuidado paliativo? Assim, a demanda nasceu, assim, a gente cresceu junto, né? A gente até há pouco tempo, a gente tinha interação teórica no nosso serviço, e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, sensibilizada com essa necessidade de formação, é tão importante que a gente tem uma carga horária de 10 a 20% da formação com cuidados paliativos. As minhas residentes, na verdade, às vezes eu tenho até um pouco de ciúme, que elas estão É Então, mesmo? muito. Exatamente. Tem uma delas em especial que está Ah, mais assim, está meio a meio, cuidados paliativos e oncologia. é Mas a gente fica sério? feliz, porque é isso mesmo, Carol. É, mas isso é bom, na verdade, né? Que a gente sente a gente está com nós estamos com duas residentes, as duas estão dedicadas, e a gente sente que esse passar com vocês ali, a gente sente o impacto dele no nosso dia a dia, na sensibilidade, em às vezes valorizar mais a queixa do paciente, ter mais cuidado no controle dos sintomas. E é Uhum. muito interessante que elas vêm, passam conosco o mesmo paciente na oncologia clínica e vem o paciente com vocês no consulta da equipe de cuidados paliativos. Eu acho que tem Aham. sido um grande ganho para elas, assim como a gente tem colocado também na radiologia, em estágios para melhorar essa interação, que no Santa Rita é muito boa, né? Eu passei por alguns serviços de formação e o Uhum. Santa Rita foi o único que eu vi que as atividades teóricas caminham muito juntas, né? A Uhum. gente não tem problema, pelo menos até aqui, de relacionamento, porque os residentes crescem muito juntos. Você pega o R1 da radio-oncologia, com o R da oncologia e da cirurgia oncológica, a gente tem discussões juntos, fazem provas juntas, e algumas coisas que são mais características da oncologia, a gente faz algumas coisas extras, mas isso é uma característica do nosso serviço do Hospital Santa Rita de Cássia. Que bom. Lorena, eu tenho a certeza que, de certa forma, com essa visão da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da inserção de pelo menos uma carga horária importante, eu acho substancial, 10, 20% da carga horária do oncologista clínico em cuidado paliativo. Não estou querendo roubar seus futuros oncologistas, não, tá? São parceiros, né? Certamente, mas eu tenho certeza que esses futuros especialistas, eles vão vir diferentes. Da mesma maneira que eu tenho certeza que os futuros médicos, com esse movimento que existe hoje em dia de inserção de cuidado paliativo na grade da graduação, na formação específica desses profissionais, virão diferentes, virão mais embasados teoricamente, cientificamente, manejando melhor os sintomas, entendendo melhor o que seja trabalho em equipe, conseguindo lidar muito melhor com o sofrimento do paciente, que no cenário da oncologia é um sofrimento desde o D0, né? A gente não É, deixa para sofrer na oncologia no final da história, a gente está sofrendo desde o início. É. E é interessante, Carol, se a gente fazer uma análise retrospectiva, assim, a medicina, ela nasce muito parecida, se você pegar o que Hipócrates nos dizia, era Uhum. muito parecido com os conceitos que a gente prega hoje, né? Você não tinha muita coisa para modificar a doença, mas o cuidar era muito próximo e respeitoso. E aí, Uhum. quando a coisa avançou no cenário modificador das enfermidades, parece que se distanciou, né? E Uhum. felizmente a ciência está trazendo isso de volta, os métodos mostrando que isso é muito importante, né? E eu acho que na graduação, então, seria extremamente importante que desde o início da formação você trazer esses conceitos aos futuros médicos, futuros profissionais. Hoje no Santa Rita também a gente tem tido uma parceria com a escola de medicina aqui em Vitória, e então eu acho que Uhum. isso vai trazer, e eu acho que já já, não sei se não tem, mas já já talvez tenha as ligas de cuidados paliativos. Não sei se você Sim, sabe se já temos em Vitória, não, né? já tem na Já tem. Emercan, já tem uma recente que, inclusive, quem está ajudando de perto é o Alexandre, na Ah, Univi, na UVV, quer dizer. Mas aham. a Emercan já tem, acho que há 1, 2 anos Exato. atrás, já. Pois Sim, é, isso é extremamente. Eles estão de parabéns, na verdade. Geralmente são iniciativa dos próprios estudantes, então a gente parabeniza. uhum. Loreno, as pessoas comentaram um pouquinho, vou puxar um pouquinho dos comentários Ah, aqui, sim. mas até para gente levantar alguns pontos, né?
essa dobradinha, cuidado paliativo e oncologia, já está mais do que acertada, já está mais do que embasada pelas sociedades internacionais, já é mais do que necessidade no cenário do manejo do dia a dia do paciente. Hoje em dia, inclusive, quando a gente quer premiar bons serviços de oncologia ou certificar serviços de oncologia, uma condição sine qua non para isso é você ter um serviço de cuidado paliativo associado. Então, assim, é muito clara a necessidade, de certa forma, e não é nenhum mistério da gente operar junto, né, Lorena? É um Não, prazer, na não, verdade. exatamente. Assim, é certeza que o paciente está sendo bem cuidado, né? É tanto que, por exemplo, às vezes a gente, assim, Carol, esse feriado, esse final de semana é você, Lorena, é você, que a gente deixa essa responsabilidade partilhada de o paciente ter essa assistência. Então, isso é muito fácil, é prazeroso, né? E o que é mais importante, assim, a gente não ter, não apenas ter uma equipe de cuidados paliativos, mas existir uma interação, né? Isso é mais importante ainda, de fazer reuniões juntos, Uhum. discutir problemas e soluções juntos. Eu acho que assim, é muito, muito bom dessa Uhum. forma. Uhum. A gente falou aqui um pouquinho também que, na verdade, quando a gente fala de assistência em cuidado paliativo, a gente não consegue fazer isso com um profissional. A gente já entende, a gente já não, a gente pratica, na verdade, uma assistência interdisciplinar para poder assistir esse binômio paciente-família da maneira mais completa possível. Só fazendo um adendo aqui até dos comentários de vocês. Cuidado paliativo, ele não é exclusivamente associado ou destinado para pacientes oncológicos. Existem várias outras doenças que também ameaçam a vida, que são objeto de ação e de atenção do cuidado paliativo. Exemplo, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doença renal crônica, HIV, síndromes demenciais, síndrome de fragilidade do idoso, doenças neurodegenerativas ou pacientes que ficam com alto grau de dependência e perda de funcionalidade após um traumatismo crânioencefálico, uma doença cerebrovascular, e por aí vai. Crianças, muitas vezes, também são objeto de atenção em cuidado paliativo, não portadores necessariamente de doença oncológica. Então, a gente tem também que entender e desmistificar um pouco isso, de que cuidado paliativo só é casado ou destinado ao paciente oncológico, né? Outra coisa também que a gente colocou aqui é que o sofrimento, de certa forma, ele está desde o início do diagnóstico, mesmo sendo um câncer curável. E a gente pode, muitas vezes, prover uma assistência completa a esse paciente, uma assistência, inclusive, colocando o cuidado paliativo desde o início do tratamento. Isso não significa que se você vai para o cuidado paliativo é porque deu ruim, ou porque você vai morrer, ou porque você está morrendo, né? Não, Aquela dificuldade de entender que cuidado paliativo não é cuidar para a morte, não é cuidado de final de vida necessariamente também, né, Lorena? Isso é a gente tem cuidar, que... né? É cuidar. É exatamente cuidar. Você vai ser cuidado. Se seu médico te encaminhou para cuidados paliativos, assim, você pode ter certeza que ele está se preocupando contigo. Sim. Ele está sabendo que ele quer que você tenha qualidade de vida, que você tenha melhor controle, melhor abordagem. Que às vezes, na verdade, o que mais causa problema para o paciente é o medo. Às vezes você tem um tumor de milímetros, mas o medo, a angústia que ele causa é muito forte. Eu tive uma experiência, na verdade, Carol, uma coisa que me mexeu muito. Eu tive um sonho muito real, que eu tinha uma determinada doença e uma tumoração muito Aham, avançado, e aham. é o que eu te disse, que a gente vive o dia a dia, a gente traz isso. Você não consegue separar, às vezes, o sofrimento do paciente com a sua vida. Então eu tive um sonho muito, muito forte de uma enfermidade que eu sabia que não tinha controle. E foi assim, foi um sonho muito difícil, mas me deu uma sensação de viver, às vezes, a dificuldade que o outro vivendo. Então foi muito marcante. Eu sempre me lembro disso quando a gente está abordando esses momentos difíceis. E é muito bom você contar com alguém para amenizar esses sintomas, às vezes realmente ameaçador, mas às vezes o que te ameaça é o medo. Né? E essas conversas, essas pessoas que são treinadas para dar essa orientação, com certeza vai trazer muito ganho para você. Uhum. Eu Não só acho, em oncologia, mas em toda condição que se encaixa nesse perfil de atendimento. até esclarecendo talvez para outros profissionais que talvez estejam ouvindo, ou até para pacientes também, cuidado paliativo faz a gente viver mais. E quando a gente fala em aumento de sobrevida, a gente está falando do que a gente mais deseja, tanto a gente que está É, cuidando quanto quem está sendo cuidado, né, é, Lorena?
Assim, e as coisas são feitas em cuidado paliativo não pensando nesse tempo, na verdade, é muito pensando em qualidade. Esse tempo Aham. de viver mais que os estudos mostram, ele foi uma consequência desse cuidado, dessa atenção diária, dessa ligação, desse controle de dor, dessa orientação, faz aumentar a autoestima, né? Assim como a espiritualidade é extremamente importante nesse momento, as crenças, o respeito a isso que o paciente traz. Semana Uhum. passada você trabalhou isso muito bem. Então, é um conjunto extremamente importante para Uhum. lidar com esse momento de dificuldade. Eu acho que sortudo, Loreno, são os pacientes que têm oncologistas como você na assistência, oncologistas com um olhar diferente, com uma atenção diferenciada, com uma sensibilidade que eu acho ímpar, e eu falo isso para você, você sabe disso. E é um prazer como profissional poder dividir isso contigo também, viu? Igualmente, assim, é muito prazeroso trabalhar contigo, com os colegas da equipe e com os outros profissionais que a gente tem alguns anos, já estamos indo para uma década aí de Vitória. A gente tem profissionais maravilhosos que apareceram nessa jornada e essa parceria é Certamente. extremamente importante, né? Saber que a pessoa está sendo cuidada e Certamente. poder confiar, né? Isso é muito bom. Sim, com certeza. Loreno, a gente está indo para a parte final e eu sempre termino essa conversa fazendo uma pergunta para quem está do lado de lá. É, que legado você quer deixar para esse mundo, Loreno? É uma pergunta muito complexa, né? Bom, primeiro, na verdade, eu tenho um dever de formar, eu tenho uma filha, eu acho que é um grande dever que eu tenho de torná-la uma pessoa boa. Isso daí é uma meta de vida quando a gente tem filha, educá-la, crescer dentro Aham. de conceitos. Como profissional, na verdade, é muito gratificante essa história que a gente escuta dos pacientes, as famílias nos procurando, esse retorno é algo muito importante. E tentar trazer para as gerações novas a nossa experiência, aprender com eles as coisas novas, e eu acho que isso é algo muito importante. Assim, a gente tem grandes mestres com simplicidade foram fazendo isso daí. Então, deixar saudade nas pessoas quando eu não estiver mais exercendo a medicina, deixar saudade, acho que é uma coisa que eu gostaria de deixar saudades. E eu vivo isso, assim, esse meu tio que me tirou do interior, me ajudou a estudar, me aconselhou, a gente tem uma saudade nos bons momentos da minha vida, eu sinto que ele está... Eu me pergunto como se fosse, se meu tio estivesse aqui, a gente estaria gostando, a gente estaria conversando. Então, assim, eu gostaria muito de deixar essa saudade nas pessoas. Quando eu parar de exercer a medicina, ou até mesmo quando não estiver aqui mais, que é muito importante. Seria uma marca, seria um objetivo, deixar saudade. Um belo legado, né? Deixei É, saudade. É alguém que a gente é, sente saudade, né? é, Muito. eu acho que seria. Mas essa pergunta é muito complexa e difícil. Como sempre, muito inteligente. Lorena, obrigada pela gentileza de ter topado essa conversa. Se por acaso, nesse nosso bate-papo, a gente não abordou todas as perguntas, eu tentei ficar rolando aqui os comentários e as perguntas, tentei abordar um pouquinho disso no meio da conversa. Se vocês por acaso tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar algum comentário, seja para mim, seja para o Loreno, ou até, de certa forma, mandar um carinho para o Loreno, eu recebi um monte de carinho para você, viu? Quando a gente Ah, falou dessa obrigado. live, vou te mandar depois as mensagens. Ele É, é um oncologista da minha mãe, ele é maravilhoso. É gostoso a gente receber isso. É importante que você saiba também. Mas, exato. bem, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode procurar a gente, seja nos directs, nas redes, e a gente está à disposição. Loreno, mais uma vez, obrigada, de todo o coração, foi excelente. Muito obrigado, Carol. Foi um prazer e um abraço a todos. Boa noite. Estou acompanhando aqui vários pacientes, familiares, colegas das equipes aí. É um prazer trabalhar e vocês nos deixam mais à vontade, deixam nossos dias mais fácil. E esse voo, mesmo nos momentos de turbulência, vocês fazem com que seja mais seguro para quem está dentro da aeronave, como equipe, mas também para os nossos pacientes que estão lá sentadinhos na nossa poltrona, dependendo muito do nosso cuidado. Obrigado, Carol. Imagina. Boa noite, bom Um descanso. beijo. Obrigada, Até pessoal. mais. Tchau, Tchau. tchau.